Bom dia, boa tarde, boa noite, olá. É prazer tê-los aqui. Aproveitar para agradecer aos que já estão acompanhando, que já foram inscritos, e solicitar aos que estão acompanhando e não fizeram a inscrição para fazer, para poder compartilhar, enfim, é uma coisa que é importante para nós. Hoje, então, eu vou fazer a última apresentação relativa ao professor Paulo Freire. Tem até um pedido de que faça mais e tal, mas eu tenho outros projetos, outros autores que eu pretendo apresentar. Então, eu vou fechar hoje essa alfabetização e conscientização, mas fico à disposição se alguém quiser que eu discuta alguma outra coisa, aí nós colocamos aqui no programa. Veja bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar para ser fiel a uma abordagem de Paulo Freire é que Paulo Freire não pretendeu em nenhum momento fazer uma sistematização ou um método de alfabetização. A ideia do método, ela vem com as ideias antropológicas, pedagógicas, filosóficas que Paulo Freire veio desenvolvendo. Então, assim, não digo, Francisco disse que Paulo Freire criou o método. Não, esse método é resultado de uma experiência temática que Paulo Freire e algumas pessoas se envolveram. Bom, eu vou ler um pequeno trecho aqui para situar duas questões. Veja bem, aprender é um processo inerente ao homem, que tem necessidade de aprender da mesma maneira que tem necessidade de se alimentar. Nesse processo em que o homem apreende a si mesmo e aos outros, existe uma mediação do mundo. Esse é um processo natural, preste atenção nisso, é um processo natural que alguns, como o educador de Clory, francês, chamaram de processo global. A experiência de Paulo Freire demonstrou que na língua portuguesa não são necessários mais que 2 dezenas de palavras geradoras para se completar a alfabetização inicial. Então, vamos às etapas do método. O método de formação da consciência crítica passa por 3 etapas distintas, que podem ser esquematizadas, assim descritas. A primeira é a etapa de investigação. Vocês que estão acompanhando lembram que a semana passada eu falei daquela coisa da fase inicial do trabalho do monitor, do alfabetizador, no método Paulo Freire, era se inserir no meio da comunidade onde ele ia trabalhar e pesquisar, prestar muita atenção nas palavras fortes, nas palavras significativas que essas pessoas usavam. E aí eu brinquei com a ideia do bloquinho, do gravador, mas era assim mesmo que eles trabalhavam. E isso é a etapa de investigação.
Para nós que lidamos com isso, é como se fosse a etapa da pesquisa, o início da pesquisa. E não, então, quem é essa comunidade? Quem são essas pessoas? Que homem é esse? Que língua eles falam? Como eles explicam a realidade ao seu redor? E assim por diante. Então, são levantadas aí as palavras geradoras e criados os temas geradores. Lembrando que são palavras geradoras porque elas vão se ligar a um tema que também é gerador de uma discussão, de um debate, enfim. A segunda etapa do método é a etapa de tematização, né? E aí essa etapa ela é super importante porque existe o trabalho de codificar essas palavras e decodificá-las. O que essas palavras significam? O que essas palavras explicam de fato, né? E a tomada de consciência do alfabetizador em relação ao universo vocabular do seu alfabetizando, do seu aluno, enfim. Então, essa etapa de tematização, ela é muito, muito importante. Essas três etapas, na verdade, elas estão interligadas, né? Porque estão ligadas a um mesmo processo, a um mesmo objetivo, que é de alfabetizar. E a última etapa é a etapa de problematização. E nesta problematização, Paulo Freire deixa muito claro que é o momento em que se discute a palavra e o sentido dela e o que ela traz para essa comunidade, para esse grupo. Então, por exemplo, que eu até falei que ia começar hoje com a palavra tijolo e não comecei. Mas a palavra tijolo, ela vai ser desenhada em uma parede com um cartaz em formato de muros, tijolos, e aí vai se perguntar o que é aquele tijolo, qual o papel daquele tijolo naquela imagem. E vai se chegar a níveis de discussão de casa própria, construção, trabalho, dinheiro, família, organização, comunidade e tal. Então, assim, o método Paulo Freire, na verdade, ele é um agente de fazer com que o homem apreenda a realidade em que vive e saiba descrever essa realidade. Muito obrigado, um abraço.